Bom, acho que começou na Carol ali, se só consome o Prime e o Fuse nos primeiros 7 dias, né? Na fase de detox, são só esses dois produtos. Uhum. Isso, são só esses dois. Eu olhei agora uma dúvida aqui da Camila Saco. Algum dos produtos pode causar arritmia ou aceleração? Tem uma cliente interessada, mas tem essa dúvida. Não, inclusive, assim, eu tenho várias clientes que já passaram por algum procedimento cardíaco. Eu mesmo já fiz uma ablação cardíaca e já usei o Zen Prime e não tive aceleração nenhuma, porque todos os produtos, eles são com ativos naturais. Então, por exemplo, tanto da fase do detox, o Zen Prime, quanto o Zen Shape, eles têm cafeína, porém é uma cafeína natural, não é cafeína sintética industrializada. Então, não dá arritmia, taquicardia, não dá aquelas acelerações que normalmente os termogênicos convencionais dão. Bem tranquilo. O Rafa está comentando também do resultado dele, que foi muito top. Algum dos produtos causa sobrecarga na função renal. Não, também. Então, por coincidência, eu trabalhei 11 anos numa clínica renal com pacientes de diálise, né, que são os mais graves aí de alteração renal, e então foi um dos fatores que me chamou muita atenção. Eu analisei a composição dos produtos e realmente por eles serem naturais e a concentração ser bem inteligente, como a Bruna bem descreveu, né, não tem sobrecarga renal, a menos que faça uso indiscriminado, como qualquer outra coisa, né, mas se seguir certinho o programa, a recomendação que é as 2 cápsulas ao dia na primeira semana, as 2 cápsulas seguindo aí do termogênico, não tem sobrecarga renal. A questão proteica, ela também as proteínas são aminoácidos assim de lenta e rápida absorção, misto, né? Então não tem essa questão da sobrecarga, bem tranquilo. E inclusive não substitui refeição nenhuma, tá? Esse Zenfuse, que é o shake, na metade do almoço, na metade da manhã e na metade da tarde, mas como substitutos de lanches, de grandes refeições, que a gente chama, que é café da manhã, almoço e janta, é normal. É com alimento mesmo, é comida de verdade. A Júlia está perguntando se eu uso na área junto com a linha Zen ou se tem que evitar. Então, é bem interessante utilizar junto, por quê? Porque justamente como na área tem várias funções e uma delas é ir garantindo essa tonicidade da nossa pele, você vai já aproveitando os benefícios do Naara, que não é só na questão da firmeza, né, durante o processo, mas vai te auxiliando também para que após a tua perca de peso, você não tenha tanta flacidez, né? Então, extremamente recomendado. Se alguém tem problema na tireoide, se tem alguma restrição. A gente sempre pede para conversar com o médico, né? No caso ali vai ser endocrinologista, mas volto a dizer, como são os ativos naturais, né? Não teria assim contraindicação. Mas eu gosto de sempre falar para o paciente procurar e trocar uma ideia com o seu médico, né? Uhum. A Natália Freitas, uma pessoa que gostaria de ganhar peso, o Zen também é recomendado e pularia a fase 1 de detox? Ou já, o que você sugere assim? Então, já tive vários desses casos. Eu acho legal assim a pessoa definir muito o que ela quer, né? Se realmente, vou dar uma explanação minha pessoal. Na volta de um cruzeiro aí que a gente fez até foi com o pessoal da Junesse, a gente obviamente excede um pouco aí na alimentação. Então eu fiz o Zen Prime na volta dessa viagem. Eu não preciso assim, não quero perder peso, uso mais para definição muscular, mas eu usei o Zen Prime para dar aquela desinchada. Eu me senti bem melhor, também reduzi 2 quilos e tal, mas depois trabalhei a questão do ganho de massa muscular. Então eu sugiro e os acompanhamentos que eu fiz para ganho de massa muscular, o Zenfuse, que é a nossa bebida proteica, então, e o Zenfit, que é aquele BCAA, que são sachês, né, sabor mix de frutas, que a gente usa em torno de 1 hora e meia pré-atividade física, como a Bruna falou, para evitar lesões, mas também para definição realmente. E realmente dá uma definição bem legal. Então, eu sugeriria esses dois para ganho de peso. Inclusive, agora eu estava lembrando, um cliente que ele é impossibilitado de fazer atividade física, ele era bem magrinho, assim, ele segurança de banco, então ele queria dar uma encorpada. E aí ele falou, não, vou tentar fazer mesmo sem
né, ele tem problema nas costas, sem atividade física. Ele usou o Zenfit, só o Zenfit, somente ele. Isso é importante lembrar também, eles podem ser utilizados isoladamente. Ele utilizou durante 45 dias, foi quando ele me deu o feedback na semana passada, ele já tinha ganho 4 quilos. E ele disse que ele realmente não está fazendo atividade física, que não teve ganho expressivo abdominal, que ele percebe mais na camisa, enfim, né, na parte superior. Então, realmente, como a Bruna falou, né, são aminoácidos aí inteligentes, ele teve ganho de peso, que era o que ele queria, mesmo sem atividade física. Obviamente que o exercício físico vai potencializar o grupo muscular que você quiser, então sempre é mais recomendado junto, né? Legal. Tem alguma pergunta que eu pulei ali, o Valmir vai mandar ali de novo. A Ah, tá. pessoa que tem transplante de rim pode fazer uso? Gostaria de oferecer para minha prima, mas tem transplantes. Então, nesse caso, eu acho bem importante comentar com o nefrologista, né, com o médico que acompanha da questão renal, porque assim, o rim é aquela velha história. Quem é transplantado, a gente tem 2 rins normalmente, mas quem é transplantado, esses rins não estão, né, com a eficiência dele, então é implantado um novo órgão. Mas esse novo órgão vai ser um só, né? Ele vai ter que acabar fazendo a função aí de 2, então é um pouco diferente a recomendação. Então eu pediria, porque aí assim, ó, é difícil a gente falar, porque precisa muito, esses transplantados renais, eles têm acompanhamento quase que mensal ou bimestral, então, para ver como é que está a questão de sódio, potássio, fósforo, enfim, os minerais, né? Então, eu recomendaria que trocasse uma ideia com o médico. A pergunta do Valmir, já tinha um pessoal comentando no chat, mas se a pessoa às vezes tem alguma restrição por shake, até por questões de preferência, se não gosta de tomar shake, se ela poderia fazer o programa só com as cápsulas, por exemplo, detox só com o Prime, depois só com o Shape, o que vocês dizem? Olha, poder pode, né? Bem tranquilo. Só que o resultado realmente mais efetivo, mais completo, o programa foi todo idealizado, né? Pensando em todos os produtos aí. Mas, impossibilitando o uso de algum deles, né? Quer acrescentar alguma coisa, Bruna? Até mesmo pela questão da fase detox, né, terem restrições de alguns alimentos que eles causam inflamação, né? Então, dependendo do que você vai estar consumindo, né, no lugar da bebida proteica, né, pode ser que não faça o mesmo resultado, que em vez de estar ajudando, vai acabar inflamando e causando mais retenção de líquido ainda, né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Como a Juline estava falando, né? O programa foi desenvolvido tão perfeitamente, né? Que então o ideal seria, porque assim, na verdade, a gente fala shake para ficar mais fácil de ser interpretado, né? Mas ela é uma bebida tão gostosa, né? Que realmente quem faz uso gosta realmente, assim, o sabor é incrível, né? Então, como você pode estar usando de repente ele não somente como de outra forma, assim, que nem o Delano falou, que ele toma em vez de tomar com água, toma com água de coco, né? Alguma coisa assim. O ideal seria porque daí tem que tomar esse cuidado, né, na questão da inflamação, da retenção do líquido, que às vezes o resultado não vai ser o mesmo, né? Sim, eu lembrei agora que eu tenho um cliente que usa sem o Zenfuse e está tendo perda de peso também, embora menor, mas está tendo. Isso. Eu também tive... Só uma dicasinha, hein? Eu não sei tomar só baunilha ou só chocolate. E desde que ele entrou, eu tenho 2 potes, eu boto um chocolate e um baunilha, um chocolate. Esse é o meu sabor, que é o único. Eu não consigo tomar só chocolate, só baunilha. Fica um milkshake. Legal, tá valendo? E agora, o sabor, a composição é a mesma, né? Então, bem na fase que eu já passei os 56 dias, que já passamos, ele não saiu da minha alimentação. Eu, em vez em quando, eu espremo um limão, que é ácido, eu dou sabor, eu boto 2 pedrinhas de gelo, eu faço umas gororoba lá com banana, tal. Delano já consumiu umas gororoba aqui em casa. Para mim, hoje, a minha alimentação é isso, sabe? Mas me alimento bem no almoço, lembrando disso. Isso aí, com alimento de verdade. Até porque não são medicamentos, nada disso, né? Isso, e uma coisa que eu até esqueci de falar, né? Às vezes a gente termina de falar sobre a linha e pensa, nossa, quanto que custa isso, será, né? E, na verdade, se a gente for ver,
ao final, assim, de todo o processo, de todo o programa, vai custar em torno de R$ 15 a sua refeição. Então, se o Delano até comentou esses dias, né, de pão de queijo. Eu não ia indicar um pão de queijo como lanche da manhã e nem lanche da tarde, né? Mas às vezes na nossa correria, o que a gente vai conseguir o mais rápido possível são, né? Então, às vezes a gente vai tomar um café ou vai tomar um suco e vai comer 2 pão de queijos, vai dar isso, né? E não vão ter as mesmas qualidades nutricionais que os Zenfuse têm, né? Verdade. Então, às vezes a gente acha que é caro e, na verdade, o barato se custa caro, né? Uma pergunta da investimento em Carolina. saúde, né? Pergunta da Carolina, se ela não fizer atividade física, se ela pode fazer normal. Não, desculpa, falei o contrário. Ela não tem o hábito de fazer atividade física, ela tem o hábito de fazer atividade física e no detox é recomendado não fazer. Se ela pode fazer, o que se sugere? Quer falar, Bruna? O indicado, na verdade, é que se você já tem o hábito de fazer atividade física, pode continuar a fazer uma caminhada leve, mas não forçar tanto o teu organismo para que ele realmente entenda que você está querendo limpar ele, que você está querendo desintoxicar. Então, vão ser ali 7 dias, né? Às vezes, para gente que tem o hábito de fazer atividades física, né, diariamente, 7 dias é bastante tempo. Mas então faça alguma caminhada leve, né? 15, 20 minutos só para não sair tanto do foco, mas o ideal é que não fosse feito nesses 7 primeiros dias, né? E é importante dizer também do incentivo para começar, né? Porque essa fase realmente empolga muito, que a gente logo vê, né, um resultado bem interessante, como eu falei, nem só para quem visa tanto a perda de peso, como realmente para desinflamar o organismo, né, de excessos aí alimentares. Pessoal, uma pergunta ali, acho que apareceu de novo ali, só para deixar mais claro. Se o objetivo da pessoa é ganhar peso, se ela deve pular a primeira fase. Então, não precisa pular se a pessoa realmente acha que ela tem uma alimentação, porque assim, ó, são coisas diferentes, embora às vezes a gente acha que quem é magro se alimenta bem. E isso nem sempre é verdade, né? Então, eu sugeriria que a pessoa fizesse mesmo assim a primeira fase para desinflamar o organismo, desintoxicar, enfim, ele estar preparado para absorver melhor os nutrientes e sintetizar mais massa muscular. Mas, como eu disse, nada é obrigatório, é bem flexível esse programa. Mas eu sugeriria para que realmente fosse mais efetivo, né? E tivesse mais resposta. Uma semaninha só e vale a pena. Se eu puder dar o meu depoimento relacionado a isso, que era exatamente o meu caso, né? Quando eu comecei a fazer, eu estava com 60... Eu tenho 1,79 m e eu estava com 70 quilos, né? Quando eu comecei a fazer. Meu objetivo não era emagrecer, né? Eu já era magro ali, mas eu quis fazer o programa inteiro porque eu precisava saber como seria fazer o programa inteiro, porque eu sou um distribuidor. Então, independente se eu queria emagrecer ou não, eu tinha que saber como seria o processo. Para mim, foi uma das fases mais transformadoras, porque me obrigou a aprender a fazer algumas coisas que eu não sabia fazer. Evitar uns alimentos que eu achava que era impossível evitar. Então, foi uma semana de muito aprendizado. Para mim, fez muito bem. Foi, inclusive, onde eu descobri que eu tinha uma boa intolerância ao glúten. Eu só descobri isso graças ao Zen. E grande parte do meu problema nas costas, dor de cabeça, era tudo por causa de glúten, mas eu nunca tinha tido que tirar ele da minha dieta. Então, para mim, fazer a semana de detox foi muito, muito importante. Não por questão de perda de peso, mas por saúde mesmo. Depois eu entrei fiz a segunda fase, não sei se a pessoa que já não tem nada de gordura, se ela precisaria usar o shape, por exemplo. O shape me emagreceu mais ainda, eu fui para 67 quilos. Então, não precisaria, não. Eu perdi mais 2,5 quilos, comecei a ficar muito magro, aí cortei ele e tomei o Fit. E aí o que eu fiz foi, já que o meu caso era mais ganho de massa, foi aumentar a ingestão calórica. Então, água de coco, banana no Fuse, 3 Fuse no dia, foi até uma indicação do Mark, quando eu falei com ele. Falei, cara, se eu quero ganhar peso, porque eu não ganho peso. Ele falou, minha sugestão aumenta a ingestão de Fuse e de Fit, se for o caso. Toma 3 Fuse por dia, toma 2 Fit por dia, mas não necessariamente você precisa mudar a estrutura de alimentação. Porque eu falei, cara, eu não quero comer mais, porque eu como que eu tô feliz, entendeu? Eu acho
é mais difícil eu comer mais pratos do que eu tomar um Fuze a mais. O Fuze, por mim, eu tomo 5, entendeu? Então, foi a dica que ele me passou, para mim funcionou bastante bem. Assim. Isso aí. Acho que deu, né, Mais pessoal? alguma? Acho que respondemos todas ali. Tinha uma pergunta da Beth, desculpa, mais sobre o colágeno. Se o Verisol se pode ser tomado quente, Ju? Se tem algum Não. problema? Nossa, ótima pergunta. Eu esqueci de falar isso. Nenhum dos colágenos nunca deve ser submetido a temperatura maior do que a temperatura ambiente. Tá? Então, até pode ser utilizado gelado, qualquer um deles, mas nunca esquentar o colágeno, porque por mais que talvez as vitaminas algumas sejam preservadas, o colágeno ele é bem sensível, como eu disse, esse nosso colágeno, a qualidade dele é muito superior, mas ele é muito sensível, então não deve ser esquentado. E como eu falei, o colágeno Verisol, ele pode ser feito uma pastinha ali, né, ser utilizado por cima de uma frutinha picada, um brigadeirinho mesmo de todo dia, para mim é o meu santo brigadeirinho aí, então ele é muito versátil, também pode ser utilizado na forma mais líquida, como se fosse um achocolatado, né, inclusive como leite, então bem tranquilo assim nessa questão da temperatura ambiente, a água na temperatura ambiente ou gelada, mas nunca esquentar. Legal, pessoal, mais alguma pergunta? Se a gente pulou alguma pergunta, por favor, relembrem a gente aí. Isso, ou se alguém né, tiver alguma outra dúvida, pode encaminhar para a pessoa que convidou, né, vocês, e elas repassam aí para a gente. Uma última Fazer pergunta. uma aqui, quero fazer uma. Uma última pergunta sobre a questão de imunidade, tá aqui. Se influencia na imunidade, se alguém que tem uma doença autoimune, se tem alguma restrição. Não, assim, muito pelo contrário até. Eu diria, estimula até a questão da imunidade pela presença de várias vitaminas e minerais, sendo que muitas dessas vitaminas atingem a recomendação diária que a gente precisa. Quando a gente vê lá na tabela, né, de informação nutricional, tem o valor de referência diário, né? E muitas dessas vitaminas são atingidas, né, pelas nossas suplementações, seja qual for. Então, não tende a reduzir a imunidade, isso não, tá? Até hoje mesmo um cliente me perguntou isso, nessa fase aí, né, agora pandemia e tal, preocupado com isso, mas não, pode fazer sem medo que vai sair dessa quarentena aí muito melhor, com certeza. Aqui a gente não teve a oportunidade de falar do reserva, né, mas a gente faz uma próxima sobre ele. Verdade. Para resultados mais top, tomar os 3 colágenos por dia? Pode ser utilizado os 3, sem dúvida alguma. Assim, eu sou uma pessoa que eu utilizo os 3. Só lembrando que, assim, em horários diferenciados, sempre. Então, como eu falei ali, o Nara Tangerina e o Maçã Verde, eles promovem vários benefícios, né? Onde o organismo realmente tiver mais deficiente, vai ser melhor absorvido. Então, ele é interessante estar utilizando no período aí da noite. Eu sempre digo assim, umas 2 horas após a última refeição, para uma absorção mais completa e principalmente a nível de benefícios articulares. Mas também pode ser utilizado, por exemplo, eu já tive clientes que, Juline, não gostei muito de utilizar à noite e tal, posso utilizar de manhã? Sem problema algum, inclusive a nível intestinal, ele dá uma estimulação bem legal se utilizado de manhã também, não tem problema, tá? Não é que vai ser menos absorvido, a absorção dele é muito boa, mas à noite pode potencializar um pouco mais. O de cápsulas é interessante sempre estar utilizando junto com as refeições, porque a gordura, por menor que seja, né, na tua refeição, ela vai auxiliar a absorção da coenzima Q10 que é presente ali, que facilita, né, também a absorção desse tipo de colágeno aí em cápsula. E aí, o colágeno Verisol sempre ser utilizado também em separado. Então, por exemplo, na metade da tarde, né, no lanche da tarde, ou se quiser utilizar ele de manhã e usa o outro colágeno à noite, né? Então, em horários diferenciados, pelo menos assim, umas 2 horas de diferença aí de um e outro, porque, como eu falei, depois de 30, 40 minutinhos eles já são absorvidos. Então, é legal sempre não utilizar juntos, porque pode um prejudicar a absorção do outro, né? Mas pode ser utilizado os 3 juntos sem problema algum. Não ultrapassa a recomendação diária aí de reposição de colágeno, não sobrecarrega rim, fígado, nada disso.
E o Nara com o Fuse, igual o Mir mandou aqui. Se pode tomar os dois juntos ou se também tem... Então, também eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas eu não recomendo. Por quê? Pela quantidade proteica que existe nos dois. Os dois são alimentos proteicos, essencialmente, então podem ser prejudicadas ou você não ter a completa absorção dos dois produtos. Então, eu mesma também faço uso separado dos dois. Eu não costumo misturar os dois. Gosto de aproveitar 100% de um produto, 100% de outro produto. Então, não recomendaria, não. Aí, assim, a pessoa pode perguntar, mas aí na fase que eu usar o Fuse, aí fica com shake ali, aí depois fica o shake do colágeno, por exemplo, do chocolate. Então pica a banana e coloca o pozinho por cima, não precisa usar na versão líquida, né? Ou faz aquele brigadeirinho que eu falei, né? Coloca uns 5 minutinhos na geladeira, fica uma delícia, né? Bem cremosinho. Então tem outras formas. A gente tem um e-book aí de receitas do Nara Chocolate e Doce de Leite aí, que ele não é tão sensível e ele pode ser utilizado assim com mais versatilidade com outros alimentos, né? O Rafael perguntou se o fato de ser em pó, já fizeram uma pergunta relacionada, mas se o fato de ser em pó pode trazer algum agravamento para a questão de cálculo renal. Então, pela concentração vitamínica, não. Mas a mesma coisa, eu volto a dizer, se a pessoa tem propensão ou já desenvolveu cálculo renal e tal, é interessante pelo menos que faça com uma periodicidade aí de 6 meses, no máximo 1 ano, o acompanhamento, né, desses exames, para verificar se é, porque introduziu algo diferente na alimentação. Então, para não correr o risco, assim, mas essencialmente o alimento em si, não. A menos que talvez, né, em conjunto com a alimentação que a pessoa tenha, vá gerar uma sobrecarga aí, mas que não é típica do produto, não. Tá. A Fernanda perguntou se a pessoa estiver usando os 3 Naras, se deveria manter a indicação da quantidade, que é 15 gramas, né? Um scoop e meio ali. Não precisa reduzir, é essa quantidade mesmo, não tem problema. A única ressalva que eu faço é que eu tenho, assim, algumas clientes, por exemplo, com adolescentes, né, que utilizam aí o Nara, o chocolate e o doce de leite, o Verisol, mais para questão de celulite. Sendo que a produção do colágeno delas ainda está acontecendo de forma, né, bem eficaz pela idade. Então, aí sim eu recomendo uma medida, porque normalmente é 1,5 medidas, né, que a gente utiliza a recomendação, e aí pelo fator idade eu tenho recomendado uma medida só e com resultado bem expressivo também. E aí, Yane te perguntou, eu não sei se alguém tinha escrito antes, comentou que a galera toma o Fuse com café, mas se tomaria quente. Não sei se alguém viu essa pergunta aí, mas acho que não, né? Acho que ninguém toma. Se tomar o Fuse quente seria um problema? Pela proteína também? Não, ele não. Não, só o colágeno. Tá. Ele não teria problema, pode ser utilizado com café, sim. O que eu já fiz, agora vocês me dizem se poderia, né? O de baunilha, por exemplo, eu colocava às vezes uma colherinha de Nescafé, que ficava um sabor tipo cappuccino e não sei se pioraria alguma coisa na eficiência do fio. Não piora. Inclusive café eu indico e canela também. Canela. Tanto no colágeno Verisol também pode ser utilizado canela junto com o doce de leite, inclusive que dá uma melhora aí no sabor também. Claro que ele é gostoso, mas para ter uma variação, né? Só o Nara, tangerina e o maçã verde, realmente eu não recomendo misturar nada e utilizar uma quantidade até maior do que a recomendada aí, 200 ml para mais, porque a absorção dele é melhor, assim, ele precisa só de água puramente. Às vezes eu ponho no de tangerina, antes de ter o de maçã verde, que agora está espetacular, né? Mas no de tangerina, como a gente já está 4 anos tomando ele, às vezes eu espremia meio limão. Não sei se isso atrapalha ou não, mas em termos de sabor era muito bom. E assim, ó, ele vai gerar, ele vai alterar um pouquinho o sabor e vai gerar uma acidez um pouquinho maior, né? Eu vou te dizer assim, não vai, nossa, como vai prejudicar. Mas ele tomando só com água é a melhor opção, realmente. Acho que fechamos, né, gente? Senão não temos muitas perguntas aí, mas acho que foi muito bom. Faço os agradecimentos aqui em nome de 100 pessoas que estiveram conectadas aí. Que legal. Então, muito bom, galera. Parabéns, Bruna. Eu gravei essa apresentação, né? Não avisei antes, porque senão o pessoal sai no meio aí.
Depois eu subo no YouTube e disponibilizo para todo mundo. E acho que é isso. Querem falar alguma coisa, vocês? Não, só agradecer aí todo mundo. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição, tanto distribuidores quanto possíveis consumidores. Desculpa o nervosismo. Não, foi ótimo. Até mais, pessoal. Então, boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.